E aí, pronto para mais um LafaCast e agora na reta final aí para os vestibulares de 2024. Então agora, a partir de agora, alguns papos sobre vestibular e para tirar aquele ajuste fino lá. Então, senhoras e senhores, com vocês hoje, Fernandão, nosso monstro sagrado da literatura que bate... O pessoal acha assim, né? Eu tô batendo palma aqui e tal, mas lá em casa, cara, tá todo mundo assim, entendeu? A sacada é essa. Aqui você só vê a minha, né? Mas lá em casa... A torcida é grande, a torcida é muito grande. Fê, muito obrigado pelo carinho, por estar aqui com a gente hoje. Obrigado, Pierre. Pô, obrigado demais por você comprou lá no comecinho, né? Quando a gente nem postou os LafaCast, porque a gente tava fazendo um monte de teste, um monte de coisa. E aí agora, então, um papo valendo, na real, para a meninada, para falar sobre literatura, é isso? Exatamente. Hoje em dia, né, quase todos os vestibulares eles têm uma indicação de lista de livros. A literatura fica mais restrita à lista de livros indicados pelos vestibulares. Então, a FUVEST geralmente determina essa lista. Certo. E aí, PUC, Mackenzie, eles seguem mais ou menos a lista. A UNAERP, livros da UNAERP são livros indicados pela FUVEST. Os únicos vestibulares que não têm lista de livros de leitura obrigatória são os da VUNESP, entendeu? Feitos pela VUNESP. A VUNESP não tem nenhuma lista... Não, aí ela pede mais, o esquema dela é mais Enem. O esquema dela é mais interpretação de texto e um pouquinho de teoria literária. O resto praticamente é só em cima de livros. Quando ele tem uma lista de livro, ele vai fazer alguma pergunta sobre aqueles livros. Sobre os livros. E aí, quando não, ele vai usar o contexto, a literatura em si para fazer assim. A FUVEST, ela se restringe aos livros indicados. Não é literatura. São 9 livros. E ela pede os 9 livros, na primeira ou segunda fase. Os que não caem na primeira cairão na segunda. São livros que ela vai rodando, né? Ela tirava 3 por ano, porque seriam 3 no primeiro colegial, 3 no segundo colegial, 3 no terceiro colegial, 9 livros. 9 livros. E aí ela trocava, quando vencia, para começar lá no primeiro. O ano que vem que ela realmente tem uma novidade, que ela vai trocar os 9 livros, porque ela optou por uma literatura feminina. São 9 mulheres indicadas. São autoras. Autoras, tudo autoras. Tudo autoras. Esse ano ela já caminhou razoavelmente para isso. Ela indicou um livro esse ano, Água Funda, da Ruth Guimarães, que é uma obra espetacular, maravilhosa, elogiadíssima pela crítica, né, por todos, mas desconhecida do público. Por quê? Por uma questão de gênero e raça. É uma mulher e negra, no início do século XX, né? Mas uma mulher espetacular, escreve com uma profundidade. Quem foi o orientador dela foi Mário de Andrade. Ela é folclorista também, entendeu? Então ela tem um respaldo. E aí ela já indicou esse livro, Desconhecido, Água Funda. Os alunos amaram, sabe? Adoraram o livro dela, todos estão comentando. E o ano que vem será no mesmo caminho. São livros espetaculares. Algumas autoras desconhecidas, outras famosas, Raquel de Queiroz, Lígia, Clarice, entendeu? Então, ela tem alguns livros clássicos, mas tem autoras desconhecidas. E aí, como eu comecei a estudar essas obras para o ano que vem, eu me deparei com autoras espetaculares, que os alunos vão adorar e vibrar muito. É muito importante isso. Isso é legal. Muito legal. Eu estou avisando, eu estou falando, vou cobrar, mas, na verdade, eu estou te apresentando... Isso. Uma situação nova que de repente você não conhece, mas leia que isso vale a pena. Exatamente. Ela já colocou a lista até 2029. Ela não vai trocando aleatório e o cara fica perdido ali. Ela já determinou a lista até 2029. 2029 começaram a entrar alguns autores clássicos. Até lá, só mulheres. 2029 entra Dom Casmurro de Machado de Assis, entra Érico Veríssimo e mais algum que eu não lembro, em 29. E continuam as mulheres. Aí vai saindo as mulheres e vão entrando os clássicos novamente. Que não necessariamente vai entrar um homem, vai entrar outro clássico. Isso, entrar um clássico. Eu achei excelente porque, assim, muito dessa literatura desconhecida é surpreendentemente bela.
questiona muito o universo hoje, feminino hoje. Então, eu acho que assim, a FUVEST realmente é ponta de lança. Ela não é a melhor universidade do Brasil à toa. Faz todo sentido, né? Eu não tô nessa ponta, como você falou, de lança à toa. Não, porque ninguém vai no próximo passo sem dar o próximo passo. Exatamente. Ela consegue ser revolucionária. Certo. E eu vejo muito assim, tem a da FUVEST, tem a da Unicamp, e o Enem, ele cobra a literatura como um todo. A literatura como um todo. A compreensão. Mas se você não tiver o hábito de leitura, se você não tiver esse repertório, que a gente ouve tanto, inclusive o pessoal da redação falar, né? Se você não tiver o repertório... Piero, a base de tudo é a leitura. Leitura. Quem lê, interpreta melhor. Quem lê, escreve melhor. Entendeu? Então, a leitura é o princípio de tudo. Assim, era muito questionável, ainda a lista de livros. Quem escolhe essa lista? Por que escolheu esse livro? Né? Todos os autores querem entrar na lista da FUVEST, né? Porque imagine o quanto vende. Não, sem dúvida. Vamos falar de negócio, de negócio, né? De negócio. Não tem nem o que né? falar. Então, como é que eu faço para entrar? Então, sempre foi uma coisa assim, sigilosa, quem escolhe, quem, né, coloca esses livros e tal. Mas sempre livros muito bons. Por exemplo, esse ano entrou um clássico, um Essa de Queiroz, A Ilustre Casa de Ramírez, que é indigesto para os alunos, mas literariamente é uma obra monstro da literatura. Talvez o grande livro de Essa de Queiroz, porque são 4 histórias mexendo com literatura. Uma história realista de Gonçalo Mendes Ramírez, uma novela romântica que o Gonçalo Mendes Ramírez escreve no livro de um antepassado dele, Tructecindo Mendes Ramírez, um poema épico de um tio Duarte que escreveu a história da família Ramírez e um amigo do protagonista Gonçalo Mendes Ramírez que faz um fado. O fado é lírico. Então tem uma obra lírica, uma obra épica, um romance romântico e um romance realista dentro do livro. Mesmo livro. Então é um deleite literário. Talvez o aluno não tenha essa percepção, né? Mas é um monstro de livro. É assim, uma qualidade espetacular. Porque quando se cobra, você tocou num ponto assim, às vezes o aluno nem, putz, vou ter que ler isso daqui porque vai cair no vestibular. Isso. Mas não é por causa disso, né? O vestibular ele vai trazer e se ele está falando... A faculdade não está falando à toa, né? Não está falando à toa, exatamente. Ela tenta colocar a literatura dentro, ela tenta colocar atualidades dentro. Por exemplo, esse da Ruth Guimarães é o folclore, entendeu? Ela traz o folclore, aí ela cita todo o folclore brasileiro, do Curupira, do Boitatá, da Água-Mãe. Então ela vai colocando toda a cultura popular, que é um projeto de literatura brasileira, né? O que é um projeto de literatura brasileira? Trazer a cultura brasileira para a literatura. E aí esse livro tem. Então, quer dizer, estamos construindo um projeto de literatura nosso, colocando a cultura do povo, o folclore. Uma dúvida, a grande maioria ou totalidade são livros brasileiros? Todos brasileiros. Todos brasileiros? Não, de língua portuguesa. De língua portuguesa, são certo. assim... A gente não encontra um de livro língua inglês, portuguesa, não. Livro... tem literatura africana, por exemplo, o Mia Couto, que, né, quando ele está na lista, os alunos adoram também, que eu particularmente acho o melhor escritor hoje escrevendo em língua portuguesa, o Mia Couto. Você coloca também literatura angolana, também eles colocam bastante. Literatura portuguesa, tem bastante também. Então, em língua portuguesa, eles tentam colocar todos esses grandes autores. Para dar essa amplitude. Porque aí é discussão cultural. Né? Para o ano que vem, Balada do Amor ao Vento, de Paulina Sigiani, moçambicana. É um choque cultural que os alunos terão, né? Porque é uma Moçambique ainda colonial, na primeira metade do século, na metade do século XX, mas ainda colonial, com outra cultura, porque a África é tribal, uma outra cultura, e se discute a poligamia. E a Igreja Católica entrando em Moçambique e atuando, interferindo nesse processo cultural de Moçambique, que é a poligamia.
e a Igreja Católica interferindo nisso. Então, é uma discussão profunda. É uma discussão profunda. É uma discussão que, no mínimo, dá pano pra manga, diriam por aí. É isso. Certo. E aí, obviamente, eles puxam disso para fazer a reflexão dos meninos, de todos nós, na verdade, né? Primeiro, tem que ser crítico. O que a universidade exige? Ela exige um aluno crítico. Você não pode entrar na universidade sem ter um senso crítico da realidade brasileira. E as obras caminham para isso, para que o aluno tenha um critério mais sensível, mais aguçado sobre a realidade. Eu tenho que construir, eu tenho que ter base para ter a minha opinião. Exato. Eu penso que esse é o X da questão. Esse é o X da questão. Quando a gente, dentro da escola, a gente está trabalhando com os meninos, está trabalhando na escola, o que eu quero? Te dar a ferramenta para que você seja... Para que possamos discutir, senão não tem como. A gente discuta. Eu, enquanto professor de música, sempre falo, né, tem música apropriada ou não, mas você pode chamar de ruim. Só tem ruim porque tem quem não pensa, né? Se todo mundo... Putz, tem tanta coisa legal para fazer. Exatamente. E a gente, de repente... E aí a gente consegue encarar. Fernandão, mas... E aí o aluno... Existe essa troca. Você, enquanto professor de literatura, você indica que os meninos foquem na lista ou abre mais esse leque? Esse leque, quanto mais, melhor. Leitores assíduos nós temos poucos hoje, né? Porque educa-se pelo exemplo. Se você não tem um exemplo, você não consegue. Sempre fui muito preocupado isso com os meus meninos, né? Educa-se pelo exemplo. Se não tem um exemplo, é difícil. Mas eu penso que depois que surgiram essas listas, obrigatória leitura, eu acho que motivou mais. Às vezes por obrigação, porque eu tenho que ler, e às vezes, surpreendentemente, o aluno adora aquela leitura, adora né, aquela visão de mundo. Então, isso motiva muito o aluno, entendeu? Então, eu acho surpreendente. Assim, quando é abrangente, eu acho que eles liam menos, entendeu? Então, você fala de Machado de Assis, mas não tem uma leitura obrigatória de Machado de Assis. Esse ano é obrigatório ler Quincas Borba. E para que você entenda Quincas Borba, você tem que fazer também um ponto com Memórias Póstumas. Então, aí você motiva os dois. Você fala, Memórias Póstumas é um dos maiores. Se você der uma lida aqui, você vai melhorar. Você vai melhorar, você vai entender melhor o Quincas Borba. Então, você vai, né, provocando a leitura também. Então, eu acho isso bacana. Isso bacana. A hora que você estava falando, eu pensei, não tem nada a ver, mas assim, tu tive uma camiseta de uma pessoa andando, estava assim, fala que gosta de literatura, mas quando pergunta se traiu ou não sabe o que dizer. Falei, puxa, adorei, né? Adorei E é isso que a gente quer dos meninos, né? Isso. É isso que a gente quer dos meninos. Isso. E o que você tem visto aí? Os meninos, cada vez que bate um papo sobre livro... nós temos bons alunos aqui de Você sabe que eu encontrei uma amiga minha que outro dia me perguntou, né? Falou assim, Fernandão tá lá ainda? Falei, tá lá, ué. Ele tá dando aula de livro ainda? Porque era a expectativa da semana, a aula dele para ele falar sobre os livros. Eu falei, ele continua lá, fazendo essa... Eu gosto muito, porque eu acho que qual é a função do professor de português? Motivá-los a ler. Qualquer professor tem que fazer essa motivação. Mas o professor de português tem mais obrigação em cima da leitura. E eu fico muito feliz, Piero, se eu transformar poucos em leitores. Eu acho que a minha função já está bem resolvida, entendeu? Conseguir 5 alunos, conseguir 10 alunos, leitores... Eu acho que isso é suficiente. Porque essa chamada de atenção sua foi legal, né? O leitor é diferente do cara que lê o livro para aprender, para a prova. Exatamente. O leitor é aquele que vai sentar para ler. Para se ler. Que vai gostar de ler. E que vai questionar o livro e que vai ler 2 vezes, 3 vezes. Por exemplo, o livro que você citou, O Dom Casmurro da Traição, é um livro que você tem que ler várias vezes. E quanto mais você lê, visões diferentes você tem. Mais indeciso você fica. Mais indeciso você fica, né? Então, quer dizer, é uma obra que ela vai se revelando. A crítica diz que ler Machado de Assis aos 20 anos é começar a entender. Ler aos 30 anos é começar a compactuar. Boa mesmo. Aí você sabe que eu fiz, e aí, por exemplo mesmo, né? Eu fiz um pacto comigo, né, de voltar a ler. Isso há um tempo atrás. Eu sou
Bom, totalmente ligado. Eu leio coisa de 4, 5 livros ao mesmo tempo, né? Porque eu não dou conta. Isso faz parte do meu perfil e tal. E aí eu falei, gente, eu preciso voltar a ler livros de história. Eu adoro livro de suspense. Tem um autor brasileiro que eu amo, que é o André Bianco. Né, com aquelas histórias de vampiro dele. Tá? Eu adoro. Falei, cara, eu preciso me dar. Então, vira e mexe, eu volto lá no primeiro livro de novo, começo a ler de novo, porque é mais ou menos isso. E acho que é isso que a gente quer para os meninos, né? Isso aí. O aluno precisa ter essa motivação de quebrar esse tabu da leitura, né? Da ausência da leitura. Na hora que ele lê o primeiro e ele se revela, né? Ele se descobre, ele cresce, aí pronto, é o que nós precisamos para que ele seja um leitor. Entendeu? Para que ele goste. Porque no livro, muitas vezes está o problema dele. Muitas vezes ali está a timidez, ali está o acanhamento, ali está a introspecção do aluno. E ele vai se descobrindo ali. O livro é uma revelação para ele, para que ele cresça como ser humano. Né? Então, se conseguirmos fazer leitores, nós estamos fazendo um grande bem para a humanidade. Né? É esse caminho. É isso aí. E enquanto o professor, assim, o aluno leu o livro, vale a pena depois ele pegar e aqueles comentados, entrar no... Hoje está muito em voga, né? Entrar no YouTube para ver o comentário, para ver um outro resumo. Obviamente, nada tira a leitura do livro. Sim. Mas vale a pena, né? Vale, pegar essas opiniões até para construir a sua. Vale a pena. Assim, muitas vezes, eu até falo o seguinte, esse livro do Eça de Queiroz, que é um livro bem complexo, Fernando, como é que eu leio esse livro? O que eu tenho que descobrir nesse livro? Faz o seguinte, assiste a minha aula primeiro, depois você lê. Porque senão você não vai perceber que tem 4 histórias, 2 de poemas e 2 de prosa dentro da história. Né? Porque ele não tem essa percepção literária. Então aí eu digo, depois da aula você vai ver que vai ficar mais fácil. Você vai buscar já. Porque de uma história ele entra na outra... E você vai perceber pelo vocabulário, pela técnica narrativa, pelos personagens. Ele não é um capítulo que é diferente. Na mesma narrativa ele vai mudando a história. Entendeu? Então, o aluno não tem... Não é assim, tem um título. A partir de agora é tal coisa. Ele vai misturando. Então, pelo vocabulário, você fala que é uma história realista. Aí, daqui é uma história romântica. Pela técnica narrativa, isso daqui é uma novela romântica. E o aluno não tem essa percepção. Então, depois que ele tem uma aula, que ele começa a concatenar isso, né? Um romance realista, uma novela romântica, aí ele começa a entender o livro. Aí ele começa a perceber a técnica narrativa do livro, a dinâmica que o autor pôs. Aí o livro fica gigante, aí o livro fica monstro. Senão ele não consegue atingir esse objetivo. Né? Então, muitas vezes é importante... Eu falo, olha, assiste a aula, depois você lê o livro. Né? Saiba o que procurar também. Isso, saiba o que procurar. Para que eu estou lendo esse livro, né? Eu lembro muitas vezes que os alunos que não gostavam de ler falavam assim, esse Vidas Secas aí eu já sei a história. Eu falo, e qual é a história? É sobre a seca. Eu falo, não é, o Vidas Secas não fala da seca. Vidas Secas fala de educação. Como acabar com a seca? Como acabar com a miséria? É educação. A discussão. Saber olhar por trás do véu, né? Exatamente. Exatamente. Isso aí. E se a gente pudesse dar uma dica para os meninos agora, nós estamos entrando aqui, né? Hoje é o último dia de setembro, né? Não sei que dia que vai no ar o nosso LaFaCast aqui, mas hoje é o último dia de setembro, vai começar outubro. Outubro é a rodada final aí, já começa o Unicamp, para depois já começar a maratona toda. Agora é hora de exercícios. Já teve até o UFO agora, né? Antes de eu comer. Já teve UFO, já teve Santa Casa, já teve, né? Já está tendo. Agora, o NAEP vai ser daqui 2 semanas, então agora é hora de pegar os livros e começar a fazer exercício para pegar os detalhes, para pegar, né, essas coisinhas do enredo que escaparam na hora da leitura. Então, faz o exercício que você vai começar a pegar toda a técnica narrativa, o enredo, personagens. Agora é hora de começar a fazer o exercício. Então, também é fazer exercício. Sim. Não é o ler essencial, mas agora também tem a prática, o exercício. Senão ele não vai. Porque, às vezes, uma alternativa, um detalhezinho que escapou da leitura, vai deixar ele em dúvida no vestibular. Então, o exercício é para resolver esse detalhezinho. Eu acho fundamental agora caminhar para os exercícios. Então, se falasse uma dica de ouro, faça os exercícios. Faça o exercício dos livros. Faça o exercício dos livros. E, citando Drummond, leia bastante, com atenção.
você acabará descobrindo nos escritos dos velhos a magia de certas palavras, exprimindo coisas sutis, inclusive a razão do seu grilo. Boa. Que isso? Ô, Leozito, falar com esse cara aqui é fantástico, não tem o que falar. Muito obrigado por dar esse tempo aqui pra gente trazer, levar essas pílulas, né? Porque o LafaCast nada mais é do que são umas pílulas pra essa meninada poder chamar pra reflexão de algumas coisas e alguns pontos. Vem cá. Então agora, se você por acaso tá aí prestando atenção, agora é a hora, hein? Literatura, exercício e bora para um final de ano, para uma rodada de vestibular maravilhosa. É isso aí, rapaz. É isso mesmo? Beleza, Piero. Muito obrigado. Leozito, valeu demais o Jet, tamo junto. Bora, quero ver aí todo mundo, hein? Valeu.